irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro maravilhoso de Apocalipse. Chegamos à mensagem de número 114, desde o início, quando nós começamos lá no capítulo 1. E o título, perdão, dessa mensagem é A Terça Parte. Então, vamos gravando aí, a terça parte. Isso é muito importante, tá? Isso eu acho realmente algo maravilhoso, impressionante. Bom, vamos lá. Nós estamos no capítulo 8. Como nós temos muito para compartilhar com os irmãos, não podemos desperdiçar tempo, né? Estamos no capítulo 8 de Apocalipse, na abertura do sétimo selo, e essa é a segunda mensagem sobre a abertura do sétimo selo. Então, na mensagem passada, irmão, se recorda, nós fizemos uma passagem geral no capítulo 8, né? E lemos todos os versículos e falamos um pouco dos primeiros versículos do capítulo 8. Então, lemos todo o capítulo 8. O capítulo 8 o que nos mostra? Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta e acompanhando na Bíblia, tá bom? Não só ouvindo, mas lendo na Bíblia. Porque se não ler, não ganha, tá bom? Então, ah, no capítulo 8, o que tem o conteúdo do capítulo 8? É o sétimo selo, mas fala principalmente da situação preliminar no céu antes da abertura do sétimo selo, e depois disso mostra as primeiras quatro trombetas sendo tocadas. Aí fala da primeira trombeta, depois da segunda trombeta, depois da terceira trombeta, depois da quarta trombeta. Então, isso é o conteúdo do oitavo capítulo, capítulo 8, tá? Então, é o sétimo selo, mostrando, quando o sétimo selo abre, vai mostrar as primeiras quatro trombetas, tá? Então, vamos lá. Eu não vou explicar o que já foi falado semana passada por causa do tempo, tá bom, irmãos? Mas vamos lá, que tem algumas coisas muito importantes. É, Quando abre o sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo são várias coisas, né? Nós falamos para os irmãos. São as sete trombetas. O sétimo selo é como se cada selo é como se você abre, tem algo lá dentro. Então, quando o senhor abrir o sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo são sete trombetas. E aí, na sétima trombeta, quando terminar, quando tocar a sétima trombeta, então, sétimo selo, sete trombetas. Na sétima trombeta, vai ter boa parte, sétima trombeta são as sete taças da ira de Deus. E aí terminou isso, as sete taças, o reino de Deus é estabelecido na terra. Ou seja, o Senhor volta publicamente, o reino é estabelecido na terra. Aí ele dá o galardão para os vencedores, estabelece o reino milenar, e aí começa o reino milenar. Depois do reino milenar, nós temos a Nova Jerusalém, que vai por toda a eternidade. Então, tudo isso é o conteúdo do sétimo selo. Então, o sétimo selo, uma vez que ele abrir, o Senhor abrir o sétimo selo, ele é por toda a eternidade, ele não terá fim. Então, ele começa com o sétimo selo, as sete trombetas, depois, na última trombeta, as sete taças. No final das sete taças, o Senhor já voltou, estabelece o seu reino, dá o seu reino na terra, dá o galardão para os vencedores, começa a rei milenar, Nova Jerusalém, eternidade futura, tá? Então, tudo isso é sétimo selo. Então, vamos voltar, então, só te falei de uma maneira mais resumida aqui para os irmãos. Mas vamos entrar aqui nessa questão do sétimo selo, né, das primeiras trombetas. Então, aqui tem uma diferença, irmãos. Começa uma diferença muito importante. Ah, Quando se tocava uma trombeta, lá no Velho Testamento, era algo muito solene. Então, o tocar de uma trombeta no Velho Testamento mostrava que algo muito sério, muito solene estava para acontecer, tá? Isso sempre foi assim no Velho Testamento. E aqui, da mesma maneira. Então, quando o Senhor está para tocar sete trombetas,
né, que vai tocando uma após a outra, antes de tocar as trombetas, começa a 30 minutos de silêncio no céu, indicando que é algo muito sério, muito solene que está para acontecer. Então, irmãos, eu quero primeiro mostrar algo para os irmãos entenderem, né? Quando começa a tocar as 7 trombetas, espero que os irmãos possam ir acompanhando. Quando está para tocar as 7 trombetas, irmãos, elas vão ser muito graves, tá? As 7 trombetas, que é o sétimo selo, já houve a mudança de dispensação. Já não estaremos mais na dispensação da igreja. Vamos estar na dispensação agora da ira de Deus, do julgamento de Deus, tá? E na dispensação da ira de Deus, do julgamento de Deus, nessa dispensação da ira de Deus e do julgamento de Deus, irmãos, é, o Senhor ele volta novamente a agir nos princípios do Velho Testamento. É isso que é importante, irmãos, entender. Por exemplo, no princípio do Velho Testamento, o Senhor não parece ser um Deus muito julgador, um Deus muito severo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, na era da igreja, não é um Deus tanto de amor, um Deus de misericórdia, de graça, não é assim? Não é? Por isso que muitos incrédulos não conseguem entender a palavra de Deus e muitos até mesmo questionam por causa disso. Fala, mas esse Deus do Velho Testamento, um Deus sangrento, eles falam assim, né? Um Deus vingativo, um Deus. Por que que. Mas aí eles não conseguem entender. Agora, no Novo Testamento é um Deus de amor, mas como é que é? São dois deuses diferentes? Não, claro que não. Por que então que há essa diferença na atitude de Deus? Porque quando entra a era da igreja, entra a era da graça. A era da igreja é chamada Era da Graça, porque tem graça, tem misericórdia, tem amor, não é a era da vingança de Deus. No Velho Testamento, sim, você vê como o Senhor realmente aplicava vingança contra os inimigos de Israel, até mesmo contra o povo de Israel, havia vingança, né? Havia justiça da parte de Deus. Então, quando entra a partir do sétimo selo, já houve uma mudança. Estou explicando para os irmãos entenderem, tá? Por que daqui para frente as coisas serão tão duras, tão assim, fortes? Por quê? Porque nós já, a era da graça, que também é chamada era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo hoje, isso já vai ter terminado. Então, vocês se recordam que nos selos, eu vou acompanhando comigo, tá? Você se recorda que os selos, o primeiro selo, tá? Que está lá no capítulo 6, quando o Senhor abre os primeiros 4 selos, que abre quase que simultaneamente, os primeiros 4 selos é a era da igreja, a era da graça que nós estamos. Então, o primeiro selo é a pregação do evangelho, cavalo branco, o segundo selo é a guerra, o terceiro selo é a fome, o quarto selo é a morte, a mortandade, não é? E o quinto selo é o clamor dos mártires, e o sexto selo é o grande terremoto. Aí, quando chega no capítulo 7 de Apocalipse, é um parênteses, porque para os irmãos semana passada, estou recapitulando de novo, é um parêntese. Nesse parêntese, o Senhor está selando o seu povo, o Senhor está selando o povo de Israel e está arrebatando os vencedores. Por que tudo isso? Porque daqui para frente acabou a era da graça. Já a partir do quinto selo começa a ter uma mudança, assim, da era da graça. Você vê quando começa a ter uma mudança de era. Nós não sabemos precisar, ninguém sabe falar de forma precisa que a mudança da era da graça para a era do juízo, se realmente começa ali no nível do quinto selo, do sexto selo, mas dá-se a entender, eu preferia dizer, tá? Porque eu vejo que nenhum dos estudiosos consegue ser tão preciso nisso, que esse é meio que mistério, e vocês vão entender mais ou menos por que é um mistério, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas a gente pode perceber que a partir do quinto selo, o clamor dos mártires, e do sexto selo, quinto e sexto selo, começa a ter uma mudança de dispensação. Mas uma coisa é certa, quando chega no sétimo selo, que é o que vamos falar hoje, capítulo 8, essa mudança da graça, da mudança da era da graça para a era do juízo, da vingança de Deus, do julgamento, com certeza aconteceu. Aí ninguém tem dúvida, não é? Então, o sétimo selo certamente já não é a era da igreja mais. Isso é importante os irmãos entenderem, tá? Muito importante. Houve uma mudança
realmente muito grande, tá? E há algumas coisas importantes, diferença entre os selos e as trombetas, tá? Eu tô dizendo isso, irmãos, porque o sétimo selo começa as trombetas, tá? Que é o capítulo 8 de Apocalipse, começa as trombetas. Então, a gente tem que saber diferenciar uns princípios entre selos e trombetas. Mano, não precisa, mano, ficar confusos, tá? O primeiro selo, já falamos. Primeiro você começa abrindo os selos, né? Então, lembra, lá no capítulo 5 tinha um rolo selado na mão do Senhor Jesus. Que só ele podia abrir. Esse rolo é a economia de Deus, né? É todo o propósito de Deus no Novo Testamento, principalmente. Aí você começa a abrir, então, o primeiro selo, lá no capítulo 6. Então, o capítulo 5 mostra o rolo selado, fechado. Ninguém podia abrir, só o Senhor. Aí no capítulo 6 o Senhor começa a abrir o primeiro selo, pregação do Evangelho, cavalo branco. Aí abre o segundo selo. Tá vendo que eu estou repetindo isso muitas vezes para os irmãos, para não ter confusão, tá? Porque não é difícil. Aí no capítulo 6 abre o seu segundo selo, que é a guerra. Aí abre o terceiro selo, a fome. O quarto selo, a mortandade, o cavalo pálido. Aí isso tudo está acontecendo na nossa era agora, tá? Aí isso abre o quinto selo, clamor dos mártires. Abre o sexto selo, que é o grande terremoto. Aí vai abrir o sétimo selo agora no capítulo 8. Aí, quando abre o sétimo selo, começa as trombetas, uma após a outra. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Sete trombetas, aí da sétima trombeta vem sete taças. Aí a primeira taça da ira de Deus, segunda taça da ira de Deus, terceira taça da ira de Deus, quarta taça, quinta taça, sexta taça, sétima taça da ira de Deus. Aí é a volta do Senhor no final, o reino milenar, Nova Jerusalém. Então, não precisa compreender assim, tá, irmãos? É esse sentido. Agora, mas vamos diferenciar algumas coisas aqui importantes. Os selos, tá? Os selos, como o selo é algo secreto, por isso estava selado, quando você quer selar alguma coisa, fecha uma carta e sela ela, porque tem que ser algo secreto. Não é algo para todo mundo saber publicamente, é algo secreto. Que só vai saber aquele que tem autoridade para abrir aquele selo, né? Então, quando você vê os selos, vamos tentar diferenciar o selo das trombetas de alguns aspectos interessantíssimos, tá? Os selos, eles são secretos porque eles são abertos a partir pelo Senhor, tá? O Senhor que abre esses selos. E são abertos lá no céu. Tudo começa o Senhor, o Cordeiro, abrindo lá no céu. Lembra disso? O Senhor está lá no céu, o Cordeiro, ele abre e ele abre. Então, a abertura do selo é algo secreto lá no céu que o Senhor abre quando ele quiser. Então, os primeiros quatro selos nós sabemos hoje, nesse dia de hoje, é 17 de janeiro de 2026. Os primeiros quatro selos já foram abertos? Já. Hoje, nesse dia que nós estamos vivendo hoje, os primeiros quatro selos já foram abertos. Como é que nós sabemos? Porque nós que somos crentes, temos revelação, temos o Espírito Santo, temos discernimento do Espírito que ele nos dá para a misericórdia dele, que nós não merecemos. Nós sabemos que esses mesmos quatro selos, que é o cavalo branco, que é a pregação do evangelho, que é a guerra, que é a fome, que é a mortandade, nós sabemos que isso foi o Senhor que abriu, porque nós temos revelação. Mas o mundo em geral não sabe. O mundo em geral, ele não entende nada. Para o mundo isso é secreto. Para nós que temos luz, não, mas para eles é. Olha como é secreta as coisas. Para eles não entendem. Eles não entendem por que o evangelho está espalhando nessa terra. Os incrédulos não sabem. Os incrédulos não entendem. Só vê as pessoas se convertendo e começa a falar sobre isso. Ah, está aumentando o número de crentes, etc, etc. Só isso que eles sabem. Eles não sabem, por exemplo, por que existem guerras. Eles não entendem por que existem guerras. Eles acham que as guerras é simplesmente porque os homens se odeiam uns aos outros, ponto final. Eles não sabem que isso é permissão do Senhor para o Senhor que abriu o segundo selo, que é o cavalo vermelho. Eles não entendem isso. Nós sabemos por quê. Porque a guerra favorece o evangelho, a pregação do evangelho. Mas os incrédulos não sabem disso. Por exemplo, o terceiro selo, a fome. Os incrédulos não sabem que tem tanta fome nesse mundo. E até os ateus eles usam isso. Ah, mas se Deus existe, por que tem tanta guerra? Se Deus existe, por que tem tanta fome? Eles fazem desse jeito, né? Eles não entendem. Nós sabemos que a fome é consequência da guerra e isso favorece o evangelho. Eles não sabem por que há tanta mortandade, que é o cavalo amarelo, que é o quarto selo. Eles não sabem que tem tanta peste, por que tem Covid-19. Para eles, Covid-19 foi um negócio que saiu lá da China e etc. Saiu lá do animal da China lá, vazou do laboratório. Para eles é conspiração, é tudo. Mas eles não entendem o propósito. O propósito qual é? O propósito é a pregação do evangelho. Isso tudo o Senhor já tinha dito para nós. Mas para eles é secreto.
Eu estou dando esse exemplo para mostrar para os irmãos que os selos são secretos, porque são abertos no céu, e céu é secreto, ninguém está ali no céu, só o Senhor. Nós não estamos lá, ninguém está lá. Só o Senhor, Jesus, o Pai, os anjos estão ali, não é? O quinto selo, então, nem se fala, o quinto selo, que é o clamor dos mártires, aí nem nós sabemos, não é verdade? Nem nós sabemos se os mártires já estão clamando ou não. Cremos que sim, mas quem é que pode ter certeza absoluta disso? Ninguém pode ter certeza, nós não sabemos, é tão secreto isso, mas o Senhor está ouvindo, né? O sexto selo é aberto lá no céu. Aí sim, quando abre o sexto selo, um grande terremoto sacode a terra inteira. Os incrédulos também não entenderão direito isso. Eles não sabem por que, que a terra inteira tremeu, não é? É, é, Muitos vão começar a tentar entender alguma coisa, que talvez seja Deus vingando a terra, né? Mas eles não entendem também direito. Uns percebem que para os incrédulos os selos são secretos? Agora, quando chega na trombeta, muda tudo. A trombeta não é algo secreto, a trombeta é algo público. A trombeta, quando é tocada, um selo, quando é sela, é algo secreto, certo? Não chama atenção, só vai entender quem abre, quem pode abrir aquela carta, quem vai entender o selo e romper, certo? E ler. Ou seja, o selo é uma mensagem específica para aqueles que entendem, certo? Apesar do selo ser secreto, claro que o selo é para toda a terra, né? Você vê que todas as coisas que aconteceram até agora, vai acontecer até agora no sexto, até o sétimo selo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto selo, pega a terra inteira, só que eles não entendem as coisas, tá? A terra inteira é o alvo dos selos, né? Para o evangelho está pegando a terra inteira, a guerra está na terra inteira, a fome está na terra inteira, a mortandade está na terra inteira, o grande terremoto vai ser para a terra inteira, mas os incrédulos não entendem essas coisas, não sabem por quê. Agora a trombeta é diferente. A trombeta, quando toca a trombeta, elas são tocadas para a terra, os selos são abertos no céu, mas a trombeta é tocada, vocês vão perceber isso, quando os anjos tocam a trombeta, é para sacudir a terra, para todo mundo ouvir, é público. Ninguém consegue tocar uma trombeta escondido. A trombeta é tão alto, entendeu? Que todo mundo ouve, é público. Então a trombeta mostra que houve uma mudança de dispensação, não estão percebendo? De algo secreto vai para algo público. É algo, os selos são abertos no céu, as trombetas são tocadas para a terra. Vocês vão perceber isso. Eu estou explicando, mas vocês vão perceber. Quando toca a trombeta, puf, algo vai para a terra. Toca a segunda trombeta, puf, vai para a terra. Terceira trombeta, puf, para a terra. Quarta trombeta, tudo é algo muito para a terra, tá? Porque agora é para sacudir os homens mesmo, tá? Então, é para que todos os homens possam ouvir. É Deus tentando falar assim: agora vocês vão ouvir, não é? Agora vocês vão entender. Ou seja, a função das trombetas é uma função de noticiar, de dar notícia. Toca a trombeta, tem que dar notícia. Presta atenção, gente. É algo muito, muito público, tá? E aí, quando terminar, aí toca a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Quando chega até a sétima trombeta, aí começa a ter as taças. Taça. Porque não é uma taça, não, mas como se fosse uma taça, né? Aí as taças começam a ser derramadas, um após o outro, o conteúdo delas. E o que que essas taças contêm? A ira de Deus. Claro, cada uma tem uma ira diferente, é Deus se irando. Quando derramar, a primeira taça derramar seu conteúdo, derrama primeiro o flagelo, tá? Aí você, quando derrama, você entende qual é o conteúdo da primeira taça, né? Se aqui não fosse, que é transparente, né? Mas se fosse uma taça escura, você não entenderia o que que tem, sabe que tinha alguma coisa aqui dentro, mas não sabe o que que é. É suco, é Coca-Cola, é água, vocês não saberiam, mas quando derrama, aí você sabe o que estava no conteúdo. Então, essa primeira taça, quando derramar aquele flagelo, aí descobre, nossa, a primeira taça é esse flagelo. Aí quando derramar a segunda taça, vai entender esse flagelo. Agora, as taças, quando derramarem, elas derramam sem nenhum barulho. Você vai ver, não tem barulho nenhum. Não tem trombeta, tem nada. Elas só derramam a ira de Deus, né, para essa terra. Então, a função das taças é a ira. Então, a função dos selos, não é?
esse é algo secreto. A função das trombetas é ser algo público noticiar. E a função das taças é derramar a ira, sem barulho nenhum, só ira, uma após a outra de Deus. Então, eu estou fazendo a diferença entre cada uma dessas coisas para vocês entenderem, só para vocês entenderem esses princípios. Vamos com calma, mas vamos tentando entender, tá? Eu vou depois explicar cada uma para os irmãos dentro do capítulo 8. Então vamos lá. Outra coisa importante, irmãos, né? Nós precisamos entender. Em Apocalipse, até agora, né? Falou alguma vez, antes do capítulo 8, em Apocalipse, falou alguma vez de trombeta? Sim, mas não da mesma maneira, tá? Porque aqui no capítulo 8, que é o sétimo selo, conteúdo de 7 são inicialmente as 7 trombetas. Aqui, quando fala das trombetas, fala de tocando a trombeta realmente, uma trombeta tocando realmente. Mas é diferente do que foi falado lá no início do Apocalipse sobre trombeta. Vamos ver a diferença? Ó, para não ver confusão, tá? Vamos lá, por exemplo, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Olha que fala lá, quer ver? Ó? Capítulo 1, versículo 10, quando o João estava na ilha de Patmos, lá no início do livro, de Apocalipse, ele recebe, o Senhor aparece para ele na ilha de Patmos, né? O Senhor aparece de uma maneira gloriosa e fala com ele. Aí fala assim, quer ver? Ó? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim, ele ouviu por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Então ele ouviu a grande voz falando para ele como de trombeta. Então, aqui parece a primeira vez a palavra trombeta, mas tem uma diferença. Ele não ouviu, não foi uma trombeta. Ele ouviu, foi uma voz do Senhor, mas que para João era tão alto que parecia como se fosse uma de trombeta. Então, mas não era uma trombeta realmente. Era uma voz. Entendeu? Então, quando aparece a trombeta aqui, está falando como de trombeta e não uma trombeta, tá? Como. É diferente. Aí chega lá no capítulo 4, versículo 1, de novo, vai falar com ele novamente, tá? Dessa maneira de trombeta, mas não a trombeta especificamente. Vamos ver lá, capítulo 4, versículo 1. Fala assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, novamente aparece essa voz, essa mesma voz falou com ele lá no capítulo 1, que é o Senhor, falando por ele aqui no capítulo 4. Só que aqui no capítulo 4, mais uma vez, explica que não é uma trombeta, era a voz que era que para João era tão alto que parecia como de trombeta, mas não era trombeta. Entenderam, irmãos? Agora, já aqui no capítulo 8, muda tudo. Aqui não fala como de trombeta, fala trombeta diretamente. Quer ver? Ó? Olha o capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Entendeu? Não tocou como uma voz, não. Agora é trombeta literalmente. Versículo, o capítulo, a segunda trombeta, no versículo 8, fala: o segundo anjo tocou a trombeta. É literal. O versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta. É literal. Versículo 12, o quarto anjo tocou a trombeta. Tá vendo? Então, no capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta. No capítulo 9, versículo 13, o sexto anjo tocou a trombeta. E lá no capítulo 11, versículo 15, fala: o sétimo anjo tocou a trombeta. Então veja que não é mais uma voz que é mão de trombeta, agora é a própria trombeta. Então não confundam isso, tá, irmãos? Eu estou só explicando esses detalhes para os irmãos. Certo? Agora vamos entender mais um princípio, não é? Quando no Velho Testamento, eu estou fazendo eu estou explicando o detalhe para os irmãos antes de nós entrarmos literalmente nas trombetas, tá? Então, vamos lá. Antes do Velho Testamento, perdão, antes não, no Velho Testamento, desculpe, lá no Velho Testamento, quando tocava-se uma trombeta, além de ser algo muito solene, tinha uma função específica, além de noticiar alguma coisa, ser público, chamar atenção, tal. Além de tudo isso, tinha outra função. Qual era? Preparar para a guerra, para a batalha.
Então, quando se trocava a trombeta, dizendo assim: vai ter batalha, vai ter morte, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter juízo, vai ter situações, vai ter batalha, guerra. Agora é guerra, certo? Ou seja, era assim que era o Velho Testamento. E esse princípio se mantém no Novo Testamento, aqui em Apocalipse também. Porque lembre-se que eu acabei de falar para vocês no início da mensagem. Quando termina a Era da Graça, tá? Provavelmente ali do quinto selo em diante, e começa a era do juízo, que é aqui no capítulo 8, né, que é as trombetas, o Senhor ele volta para os princípios do Velho Testamento. Então ele vai começar a agir de maneira muito semelhante que ele agiu no Velho Testamento, que era da graça. Terminou, da misericórdia, da graça, da bondade, mudou. Agora é a era da guerra, tá? Então, vamos explicar para os irmãos como a trombeta é um símbolo de guerra, para os entenderem. É algo solene, é algo assustador. Vamos lá. 1 Coríntios, vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 14, 8. Paulo fala assim, ó. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está se referindo aqui ao Velho Testamento. Ó, ele fala, pois também, estou lendo 1 Coríntios 14, versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, Paulo, aqui, 1 Coríntios 14, versículo 8, está explicando que a trombeta tem que ser muito clara, porque a trombeta é para preparar para a batalha. A trombeta não é, naquele momento, a batalha, mas está preparando as pessoas, juntando elas, fazendo uma congregação das pessoas para dizer o seguinte: olha, juntem-se, preparem-se, vai vir guerra, certo? Esse é o ponto, tá? Olha, e vamos pegar o Velho Testamento agora. Vamos lá para Êxodo, capítulo 19, versículo 16. E19, capítulo 19, versículo 16. Quer ver? Olha só. O capítulo de Êxodo 19 é quando Deus ele está no Monte Sinai e ele chama ali Moisés para o Monte Sinai. Olha como é que é a situação, né? Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o Monte Sinai. E muito forte clangor. Clangor é som, barulho. E muito forte clangor de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Tá vendo? Quando houve ali no Monte Sinai um forte trovões, relâmpagos e um forte som de trombeta, era para chamar a atenção de todo o povo. É algo público. Todo mundo chama atenção e fala assim: se preparem, vai vir algo, né? Vai vir algo. Olha lá em Amós, agora vai para o livro de Amós, lá no Velho Testamento, Amós, depois de Joel. Amós é difícil de achar, né? Vamos lá. Amós, está lá no capítulo, está logo depois de Joel. Amós no capítulo 3, no versículo 6. Amós, capítulo 3, versículo 6. Fala assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Uma pergunta. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Tá vendo? Então, a trombeta era tocada na cidade para que o povo tremesse. Todo mundo naquela cidade vai tremer. Alertando, vai vir o quê? Vai vir um mal à cidade. Aí a próxima pergunta é: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Ou você está dizendo assim, ó, preparem-se, vai vir um mal para essa cidade. Certo? Então, a trombeta era uma preparação para todo mundo ouvir de algo grave que vai acontecer, de algo sério que vai acontecer, seja uma guerra, normalmente era para guerra, ou algo que vai envolver todo aquele lugar para quem aquela trombeta foi tocada. Voltamos para Apocalipse agora, o capítulo 8, quando começam as trombetas. Quando o Senhor trocar as trombetas não são direcionadas para uma cidade. As trombetas são direcionadas para toda a terra, dizendo assim: preparem-se, vai vir algo grave nessa terra. Todo mundo é para tremer.
Vai vir guerra, vai vir algo sério. O mal do Senhor vai cair sobre tudo isso aqui. Claro, vai ter um detalhe, vocês vão perceber, que não é, na verdade não é para a terra inteira, vocês vão perceber. Mas o aviso é para toda a terra, mas o dano não é para toda a terra. Mas vocês vão entender isso aqui, calma com calma, tá bom? Se vocês entenderem esse princípio, irmãos, eu preciso que os irmãos entendam esses princípios primeiro, tá? Que isso vai ajudar os irmãos a entenderem. Bom, aí eu acabei de falar que a trombeta é tocada para toda a terra, dizendo que o mal vai vir para toda a terra. Agora, toda a terra, mas não é necessariamente realmente a toda a terra. Vou explicar um pouquinho melhor agora. Qual é a diferença entre na trombeta em relação à área de atuação que ela vai pegar e os selos? No selo, olha lá o quarto selo. Voltem lá para Apocalipse capítulo 6, no versículo 8. Olha lá, quarto selo, qual é? O quarto selo é o cavalo pardo, que é a mortandade, que é a morte, né? Lembra que lá, quando o quarto selo foi aberto, que era o cavalo amarelo, amarelo pardo, esverdeado, você se recorda que lá está escrito no versículo 8, olha lá, Apocalipse 6, 8. Abram a Bíblia, leiam junto comigo. Lá fala que essa mortandade não ia pegar a terra inteira, ia pegar a quarta parte da terra. Olha lá, quer ver? Vamos ver lá, ó. Apocalipse 6, 8. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno, que é o Hades, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Então, lá no quarto selo, no selos, na era dos selos ainda, que é a era que estamos vivendo hoje, pega não a terra inteira, pega a quarta parte. Mas aí o Senhor, como os homens não vão se arrependendo, o Senhor vai agora intensificando a ira. Quando chega nas trombetas, que agora é a era das trombetas, nós vamos falar das eras das trombetas agora, claro que nós não estamos vivendo a era das trombetas ainda, né? Mas nós vamos falar sobre isso agora no capítulo 8. Aí muda. No capítulo 8 já não é a quarta parte. O Senhor vai tornando o negócio mais severo. Agora passa a ser a terça parte da terra. A terça parte é pior, né? Você está entendendo? Por quê? Quarta parte é quando você pegasse a terra dividido por 4. A terça parte pega a terra dividido por 3. Ou seja, vai aumentando a região de estrago. Apesar que essa terça parte tem um detalhe importantíssimo, daqui a pouco eu explico para os irmãos. Vamos ver como é que é a terça parte. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 8 de Apocalipse, que é o que nós estamos. Olha lá o versículo 7. Fala assim, ó. Quer ver, ó? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte. Tá vendo? O negócio ficou pior. Agora é a terça parte. Olha a segunda trombeta, lá no versículo. No final do versículo 9, ó. E morreu a terça parte da criação. E lá no final do versículo foi destruída a terça parte das embarcações. Olha a terceira trombeta, que é o versículo 10, né? Fala, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Tá vendo? Olha lá a quarta trombeta, versículo 12. Fala assim: o quarto anjo tocou a trombeta e aí foi ferida a terça parte do sol, da luz, das estrelas. Tá vendo? Que na trombeta cai para a terça parte. Então, no selo, lá no selo que é o quarto cavalo, do Apocalipse, que é o que nós estamos vivendo hoje, os quatro cavalos do Apocalipse, pega a quarta parte. Quando começar a era das trombetas, aí vai piorar, vai para a terça parte. Certo, irmãos? Perceberam isso por enquanto? Tá, até entenderam? Que as coisas estão ficando cada vez mais pesadas, mais difíceis, né? Isso tudo eu espero que vocês estejam entendendo. Agora vamos voltar para o capítulo 8, né? Agora vamos entrar no capítulo 8 mais especificamente, tá bom? Eu fui só dar uma explicação geral para os irmãos, para explicar mais ou menos na cabeça dos irmãos de forma geral, mas vamos explicar os versículos agora. Então vamos lá. Vamos ler junto, Apocalipse 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, isso. Fala assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Expliquei para vocês. Porque o silêncio, a terra, houve silêncio no céu. Por que silêncio? Porque é algo muito solene, irmãos. O céu nunca está em silêncio.
No céu há louvor o tempo todo. Louvor, adoração, nunca para. É 24 horas louvando a Deus, os anjos, todos os seres viventes ali, os quatro seres viventes, 24 anciões, todas as milhões e milhares de anjos louvando o Senhor. Mas de repente para tudo por meia hora e silêncio total. É sinal que? Porque quem para no tudo é sinal que algo gravíssimo vai acontecer. O Senhor vai agir em toda a terra. Todo é modo de falar, tá? Vai pegar a terça parte, tá? O Senhor vai agir na terra de forma muito grave. Isso também acontecia no Velho Testamento. Isso é um princípio geral do Senhor. Quer ver? Vamos ver? Olha como é. Aí vocês vão entender como o Senhor volta para os princípios do Velho Testamento, tá? Quer ver? Olha como é interessante. Silêncio. Abram lá, deixa a Bíblia marcada, né, a sua Bíblia marcada em Apocalipse 8, e vou pegar alguns versículos do Velho Testamento para vocês entenderem como antes o Senhor agia algo muito grave, há um silêncio, tá? Então vamos ver lá, por exemplo, vamos lá para Abacuque, ver se vocês acham Abacuque fácil aí. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Abacuque 2, 20. Certo? Acharam? Eu vou ler para os irmãos. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Olha o que fala aqui, ó. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha que rico isso. É justamente o que está acontecendo lá em Apocalipse. O Senhor, lá em Apocalipse 8, ele está no seu santo templo, está lá no céu. Como algo vai acontecer, a terra inteira tem que ficar calada. É claro que o silêncio não é na terra, é no céu, mas o princípio é o mesmo. Tipo assim, olha, preparem-se. O Senhor vai agir. Silêncio. Calem-se toda a terra, o Senhor vai agir. Vamos continuar outros versículos. Zacarias. Aliás, vamos para o próximo livro aí, depois de. Para ficar mais fácil para abrir. Abacuque. Próximo livro depois de Abacuque é Sofonias. Vamos lá, para Sofonias, capítulo 1, no versículo 7. Olha que fala. Aqui está falando de muito rico, irmãos. Aqui, Sofonias, capítulo 1, versículo 7, vai falar justamente da ira de Deus, do dia da ira de Deus. Quando a Bíblia fala do dia da ira de Deus, é a grande tribulação que vai começar, é a parte mais severa da ira de Deus. E antes de começar essa ira, ao silêncio. Quer ver? Ó? Olha o versículo, capítulo 1 de Sofonias, versículo 7. Ó. Cala-te, silêncio, diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Vai começar. Olha o silêncio. Cala-te todo mundo. Vai começar a ira de Deus. Tá vendo, irmãos? Aí vamos para Zacarias. Aí, depois do livro de Sofonias, veio o livro de Ageu. Depois do livro de Ageu, veio o livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 2, no versículo 13. É o mesmo princípio, ó. Finalzinho, último versículo do capítulo 2 de Zacarias. Fala assim, Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Fala assim, cala-te toda carne diante do Senhor. Toda carne cai diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quando Deus se levanta da sua santa morada, o terceiro céu, é porque ele vai fazer algo. Quando nós estamos sentados como eu estou aqui, eu não estou fazendo nada, eu estou só conversando com vocês. Mas quando alguém se levanta, é porque algo vai fazer. Algo ele vai fazer. Se eu me levantar, é porque eu vou fazer algo, certo? Por exemplo, se eu levantasse aqui, é porque eu ia no banheiro fazer xixi, alguma coisa assim, certo? Eu ia pegar um livro aqui, ia fazer alguma coisa, né? Sentado é sinal de descanso, levantado é sinal de ação. Então, quando Deus está para fazer algo, ele vai se levantar. Mas antes de levantar, aí fala: cala-te toda carne diante do Senhor. Silêncio, algo o Senhor vai levantar para fazer. Entenderam, irmãos, esse princípio? Voltando agora para Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Vamos voltar para lá, ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Claro, não foi na terra, foi no céu. Mas é sinal que os anjos sabiam, o céu sabia. Até aqui ainda é selo ainda, né? Ou seja, os homens não estavam sabendo o que vai acontecer, porque selo é secreto. Mas o céu sabia que o Senhor está para fazer algo
terrível. Aí todo o céu silenciou. Uf. Todo mundo ficou calado. Não é que o Senhor mandou todo mundo calar a boca, não. Desculpe assim, né? Tô falando calar a boca porque ela vai também falar cala-te, né? O Senhor não falou assim, quando abriu o sétimo selo, o cordeiro falou assim, cala o céu inteiro. Não, 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 não. Quando o Senhor abriu o sétimo selo, espontaneamente o céu inteiro se silenciou meia hora. Porque eles sabiam, o Senhor vai agir. Agora sim, o Senhor vai vingar os seus santos. Agora o Senhor vai vingar o seu próprio nome. Agora o Senhor vai vingar tudo que o Senhor esperou até agora, para vingar até a ira, o caso de Deus chegar até o tom. E quando ele agir, aí até aqui, a Terra não está sabendo de nada, né? Tá todo mundo na Terra se divertindo, aprontando, tal, como se Deus não existisse, e etc. Tá todo mundo vivendo a sua vidinha, achando maravilhoso, tal. O céu sabe, opa, algo muito sério vai acontecer. Ainda é secreto. Quando tocar a trombeta, acabou o secreto. Agora é público, aí toda a Terra vai se estremecer. Certo, irmãos? Então vamos lá. Vamos começar agora, certo? Vamos perceber que é algo maravilhoso, tá? Quer dizer, maravilhoso assim, é terrível, mas para nós, né, que estamos vendo isso aqui, eu acho algo maravilhoso. Então vamos ler. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé. Por que estão em pé? Porque vão agir diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Então, peraí, vamos lá. Vamos imaginar a cena. Ao silêncio, aparecem 7 anjos, dão para cada um deles uma trombeta. Aí eles tocam? Ainda não. Vai acompanhar a cena. Aí, antes de começar a tocar, eles estão só com a trombeta na mão. Antes de começar a tocar, aparece o que vai acontecer no versículo 3, 4 e 5. Por quê? Porque o que aparece no versículo 3, 4 e 5 é de extrema importância. Antes de o Senhor agir na terra, eu falei isso na mensagem passada, tá? Não vou detalhar aqui, não, tá? Mas antes do Senhor agir, o Senhor conta com a oração dos seus santos. É como se o Senhor estivesse falando assim: as suas orações vão me dar o caminho, o meio para que eu haja nessa terra. Peraí, irmão Gustavo. Por acaso Deus não pode fazer o que ele quiser sem que os santos orem? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele escolheu não agir se não houver oração. É o contrário, é decisão dele. Isso nunca fere a soberania dele. Ele que decidiu assim. Ele é Deus, ele decide a maneira que ele quer. E ele decidiu assim: eu só vou agir, só vai tocar esses anjos, as 7 trombetas, se os meus santos orarem e me derem o trilho para que eu haja nessa terra. As orações, irmãos, funcionam como se fossem trilhos para que a locomotiva, que é a ação de Deus, possa agir. Lembre-se, o sétimo selo foi aberto no céu, e as trombetas vão acontecer na terra. Mas quem vai levar o trilho entre o céu e a terra? O céu abre o sétimo selo. Os anjos estão ali. Mas tudo que vai acontecer, as trombetas vão ser tocadas para a terra. Mas a terra está longe do céu. Então, quem vai fazer isso chegar até o céu, até a terra? A vontade de Deus no céu chegar até a terra são as orações dos santos. As orações são os trilhos, são as orações que ligam a vontade de Deus no céu com a vontade de Deus na terra, que fazem o céu e a terra se unirem. Puf! Por isso o Senhor espera que os santos orem. Ele só vai agir se houver as orações. E interessante, isso mostra que nessa época, que não chegou ainda vai haver santos na terra orando. Esses santos que estão orando aqui, vocês vão ver, não estão no céu, não. Eles estão na terra. Isso quer dizer que ainda haverá irmãos que vão ficar na terra nesse momento. Ó, irmão Gustavo, você não falou que lá no capítulo 7, capítulo anterior, os irmãos foram arrebatados? Sim, os vencedores. Mas, arrebatados, né? Vencedores. Então, pode ser que parte, vamos dizer assim, então pode ser que parte desses santos estejam lá no céu realmente com o Senhor
orando ali. Pode ser que sim, não é? E parte também vai estar nessa terra orando, isso é certo. Então vai ter pessoas, santos no céu, santos na terra orando. Ou seja, os que não forem arrebatados vão estar nessa terra orando, provavelmente. Irmão, tudo isso aqui é mistério, não temos que ser como dogmáticos, tá? Dá-se a entender, mas a gente sabe que os santos vão estar orando. Né? Então, eu creio que parte vão estar no céu, os vencedores orando, parte que ficaram na terra vão estar orando. Para que haja uma ligação, tá? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Expliquei que esse outro anjo é o Senhor Jesus, tá? Com o incensário de ouro, é o Senhor Jesus como um sumo sacerdote. Porque o que vai acontecer aqui é a atitude de um sumo sacerdote, tá? Eu não vou explicar com detalhe agora, porque eu expliquei semana passada. Vamos lá. Com o incensário de ouro foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quando subiu, aconteceu. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Aí que começa. Tá vendo? Ou seja, o que aconteceu, subiu até o céu ali. Aí o Senhor pega o fogo e atira à terra. Ou seja, é sinal que, muito provavelmente, parte dessa oração desses santos começaram lá na terra. Então, vai na terra, sopra este Deus, o Senhor pega e joga o fogo para a terra, para onde começou as orações, dizendo assim: vai começar agora. Uf, tá? E aí aconteceu: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Tá vendo? Igual lá no Velho Testamento, lembra? Que eu li para vocês lá que o Senhor, antes de dar a lei para Moisés, lá no Monte Sinai apareceu vozes, trovões e trombetas. Aí depois eu daria a lei. Ele fazia algo ali. Quando apareceu lá no Monte Voz, lá no Monte Sinai, né? Lá em Êxodo 19. Quando apareceu lá voz, trovões, trombetas, é porque o Senhor ia fazer alguma coisa. Porque, para os irmãos, trombeta que vai anunciar fazer alguma coisa. E o que era feito, que ia acontecer ali, o Senhor ia dar a lei para Moisés. Então aqui, o que vai acontecer? Quando há voz, trovões e terremotos, e teve um terremoto, não foi terremoto todo, não, foi um terremoto. Houve um outro terremoto, tremeu a terra, tá? É sinal que Deus vai fazer algo. Aí vem o versículo 6. Então, 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E eles botaram a trombeta na boca. Vai começar. Então, irmãos, vamos começar. Então, vamos lá. Versículo 7. O primeiro anjo tocou bom, deixa eu explicar uma coisa antes. As primeiras 4 trombetas vão atingir, vocês vão perceber, vão atingir a terra e os céus, mas não vai atingir diretamente os homens, não. Vai atingir indiretamente os homens pela consequência que vai causar na terra, no mar, nos rios e no céu. Tá? Então, as primeiras 4 trombetas não é diretamente dos homens. É na natureza, é no mundo onde os homens vivem. Claro que eles serão impactados, mas indiretamente, tá? Já na quinta, sexta, sétima trombeta, aí o dano é direto nos homens, já não é mais indireto mais. Agora, primeiro atingiu a casa dos homens, a morada dos homens, atingiu onde os homens amam, eles amam essa terra, acham que essa terra é o lugar melhor do mundo, então vai atingir onde eles amam, que é a terra. Aí não se arrependeram, agora vai atingir o próprio homem. Assim que vai funcionar. Então o Senhor vai intensificando a ira. Tá bom, irmão? Por isso, quando chegar lá na sétima trombeta, vira 7 taças da ira. As coisas ficam cada vez mais intensas. Tá bom? Então as primeiras 4 trombetas atingem o mundo onde o homem vive. Mas não o homem diretamente, mas indiretamente. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então, o que é a primeira trombeta? A primeira trombeta é um dano à terça parte da terra com as suas relvas, plantas, florestas e tudo. Então, na primeira trombeta, a terça parte da florestas, das árvores, de tudo que é verde, vai ser destruído. Então, não é toda a terra, é a terça parte que vai ser destruída. Tá? Das árvores, florestas
tudo que é verde, tá? A natureza. Então, nessa primeira trombeta, vai danificar toda a beleza da terra. Apesar que não pega a terra inteira, mas pensa se você estivesse nessa terra e olhasse a terça parte sendo toda destruída com fogo. As florestas, tudo, seria uma coisa muito feia, não é? E isso prejudica o homem. Tá vendo? O dano não foi no homem, foi nas árvores e relvas. Mas o homem vai ser prejudicado indiretamente? Sim. O fogo não foi no homem, mas os homens vão sentir. Né? Puxa, a floresta, tal, certo? Agora, como é que vai funcionar isso? Ó, vamos ler com calma. Fala, ó, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. O que é saraiva? Saraiva é chuva de pedra. A palavra saraiva quer dizer chuva de pedra. Então vai ter uma. Como é que você vai destruir a terça parte das florestas e relvas? Com chuva de pedra e fogo, misturado com sangue. Sangue quer dizer que destruição. Até os animais são destruídos ali, tá? E foi tirado da terra. Então aí queima, tá? Queima a terça parte da terra. Porque é pedras de fogo, irmãos. Tá? É, vamos perceber isso, é pedras de fogo. Então na primeira trombeta tem fogo e tem sangue, destruindo florestas e relvas, tá? Agora que é interessante, observem isso, como é interessante isso, irmãos. Essa primeira trombeta, eu tô falando cada uma por vez. Vou explicar cada uma por vez. Essa primeira trombeta, olha como ela é interessante, porque ela imita as pragas do Egito. Vamos ler lá? Deixa a Bíblia aberta aqui. Vamos ler lá em Êxodo 9. Olha lá. Lembra quando o Senhor queria tirar o seu povo do Egito, que era escravo? Aí Faraó não permitiu, aí Deus mandou as 10 pragas, tá? Por que o Senhor mandou essas 10 pragas? As pragas não pegavam, as pragas pegavam todo mundo que estava no Egito, que morava lá no Egito? Não. As pragas pegavam só os egípcios, né? Mas o povo de Israel era poupado. Lembra-se disso? Todas as pragas, o povo de Israel era poupado. Apesar do povo de Israel estar no meio do Egito, vivendo lá naquele Egito, junto com aquele povo mundano egípcio, idólatra, o povo de Israel era poupado. Deus poupava o seu povo, mas os egípcios caíam sobre eles. Lembra disso? Ou seja, uma parte do Egito era poupada. É o mesmo princípio que vai acontecer lá em Apocalipse, né? Quando a primeira trombeta tocar. Todas as trombetas serão assim. Quer dizer, elas serão assim. Ou seja, a trombeta toca para a terra inteira. O Egito, entre aspas, vai ser a terra inteira. Mas toda a terra é danificada? Não, só a terça parte. Tá? Ou seja, o resto é preservado. Agora a terça parte é danificada. Do mesmo princípio aqui nas pragas do Egito, né? Os egípcios eram danificados, mas uma parte, que eram os judeus que estavam ali no meio, que era o povo de Deus, era poupada. Então, isso indicando que há uma parte que é poupada, tá? E eu vou explicar essa terça parte daqui a pouco para vocês de cada coisa. Mas vamos lá para essa praga. Olha que interessante. Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. Então, Êxodo, né? Então, capítulo 9, como é que é? Ó? Capítulo 9 é a sétima praga. A sétima praga é chuva de pedras, que quer dizer a palavra saraiva, tá? Pedras com fogo. Então, vamos lá, Êxodo 9, 18. Olha lá. E eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, que é a saraiva lá de Apocalipse. Como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Exatamente o que vai acontecer. Quando o Senhor jogar essa trombeta, essa chuva de pedra, vai acontecer lá a primeira trombeta, nunca houve algo igual em toda a terra. Naquela época do Egito, nunca tinha havido algo igual no Egito. Mas lá em Apocalipse, nunca vai ter algo igual em toda a terra. Que o Egito vai ser simbolizado pela terra. A terra nunca vai ver algo igual. Vamos ver lá. Chuva de pedras como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora pula do versículo 18 para o versículo 25, tá? Por causa do tempo. 25. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Só que no caso pegou homens também, né?
Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Tá vendo? É muito semelhante com o que aconteceu em Apocalipse, tá? Tá vendo? Como é bastante semelhante, não é? Ah, certo? Perceberam, irmãos, tá? Então, essa primeira trombeta é muito semelhante. Deixa aberto o Êxodo também, que eu vou voltar para Êxodo de novo aqui, tá? Por favor, deixa Fabião aberto em Apocalipse 8 e em Êxodo também. Ali no Êxodo 8, 9, tanto faz, daqui a pouco eu vou voltar para lá. Então, essa é a primeira trombeta, tá bom? Entenderam aí? Agora vamos para a segunda trombeta. Para a segunda trombeta, tá? Agora, deixa eu explicar só uma coisa para os irmãos. Por que, antes de eu ir para a segunda trombeta, pegar uma coisa muito importante, a primeira trombeta. Por que, que o Senhor manda chuvas de pedra com fogo? Por que o Senhor não manda chuva de água mesmo? Para inundar tudo? Por que o Senhor não destrói toda a terra? Só até essa parte. Há um princípio disso, tá? Há um princípio. E eu vou dizer para os irmãos qual é o princípio. O princípio é que o Senhor, ele fez uma promessa, tá? Ele fez uma promessa. é, Deixa eu achar o versículo para os irmãos, tá? Eu queria ler esse versículo para os irmãos. Ah, lembrei. O Senhor fez uma promessa lá em Gênesis 8:22. Olha que interessante, irmãos. Gênesis 8:22. Lê lá. Gênesis 8:22. Por favor, irmão, lê lá. Gênesis 8:22. Fala assim. Gênesis 8:22, aqui, já havia passado o dilúvio, lembra? No capítulo 7, o Senhor manda Noé entrar na arca. Aí no capítulo 7 começa o dilúvio. No capítulo 8, as águas do dilúvio vão secando. Aí no capítulo 8, no versículo 13, o Senhor manda Noé e a família saírem da arca, porque tinha secado todo o dilúvio. Aí o Senhor estabelece uma aliança, né, o arco-íris, dizendo que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Como o Senhor vai destruir a terra com água, então o Senhor tem que usar fogo, certo? Mas, olha a promessa que o Senhor faz lá no último versículo de Gênesis 8:22, ó. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso aqui é muito interessante. Você está prometendo que enquanto durar a terra, e lá em Apocalipse 8, nós estamos falando das trombetas, a terra está durando ainda. Lembre-se, essa terra que nós estamos vivendo só vai deixar de existir depois do reino milenar. Quando o Senhor voltar, no final da grande tribulação, o Senhor voltar, e aí o Senhor estabelece o seu reino na terra, aí começa o reino milenar de 1000 anos. Esse reino milenar vai acontecer nessa terra que nós estamos vivendo ainda, não vai ser em outra terra. Aí quando terminar o reino milenar, os 1000 anos, aí sim, essa terra que nós estamos vivendo será destruída, e aí vai ter um novo céu e uma nova terra, que aí começa a Nova Jerusalém. Porém, enquanto durar essa terra atual que nós estamos vivendo, que vai até o final do reino milenar, há uma promessa do Senhor que ele nunca deixará de cumprir. Qual é? Olha aqui, ó. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ou seja, nunca vai deixar de ter semente e algo para plantar, para colher. Frio e calor. Frio e calor quer dizer estações do ano. Estação do inverno, que é frio, estação do verão, que é calor. Ah, tá vendo? Verão e inverno, tá vendo? Verão e inverno, dia e noite. Ou seja, nunca vai ver uma situação que vai ser só dia o tempo todo. E nunca vai ter uma situação que vai ser noite eterna. Não. Vai ter que ter dia, tem que ter noite. Então, quando durar até, vai ter que ter planta e colheita. Verão e inverno, dia e noite, tá? Então, isso, por causa dessa promessa, é que a primeira trombeta não pega a terra inteira, pega só a terça parte. Você não vai destruir. A primeira trombeta é destruição. Nós vimos das florestas e das relvas, certo? Mas o Senhor não vai destruir todas as florestas, todas as relvas dessa terra. Por quê? Porque senão não vai ter onde plantar. Não tem onde plantar, não tem onde semear, tá? Por isso o Senhor preserva pela sua promessa. Irmãos, estão entendendo? Tá? Por isso que não pega a terra inteira.
Outra coisa que é importante, essas trombetas aqui são sobrenaturais, irmãos. Isso aqui não é uma chuvinha. Nunca houve chuva de pedra como vai acontecer desse jeito, não. Pegar a terça parte da terra, chuva de pedra e fogo. Assim também como aquelas pragas do Egito, não era algo natural, era algo sobrenatural. Só pegava os egípcios, não pegava o povo de Deus. Olha que coisa realmente forte, tá? Então tudo isso aqui, irmão, não é chuva, o granizo, chovendo grande, chuva no gelo, não. É algo sobrenatural. Não precisamos lembrar algo, irmãos, que é muito importante. Antes de eu continuar as trombetas, esse é um outro princípio que eu quero mostrar para os irmãos. Deixa aberto aí agora, onde eu falei para você. Agora vamos ler Lucas 17. Vamos me seguindo aí, vamos caminhando, passo a passo. Lucas 17. Quando eu digo me seguindo, é seguindo o que eu estou explicando, tá, irmão? Obviamente, é seguir a minha pessoa. Seguindo o que eu estou explicando para os irmãos entenderem. A lógica, passo assim, tá? Lucas 17, versículo 26. Olha o que o senhor falou. Aqui em Lucas 17, o senhor falou como é que seria na época da volta dele, tá? Viu? Na época da volta do Senhor. Quer ver? Vamos ler do Lucas 17, 22 em diante. Ó. É... A seguir, dirigiu-se aos discípulos. O Senhor fala para os discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem e não o vereis. E vos dirão, eis-o aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Aí eu começo a explicar melhor. Ó. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Aí ele fala, ao 26, muito importante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, você está querendo dizer aqui que os dias da volta do Senhor, próximos da volta do Senhor, vão ser dias como nos dias de Noé. E nós precisamos comparar tudo isso com como é que foi nos dias de Noé. O que houve nos dias de Noé? Quando fala de dias de Noé, está falando do dilúvio. Nos dias de Noé, como é que é? Tem muitas coisas, na verdade, né, para comparar, mas um dos princípios de Noé é que de Noé o Senhor usou chuva para destruir essa terra, tá? E também não só isso. Aí você continua, ó. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, chuva, e destruiu a todos. Então, tem vários princípios aqui, não vou entrar todos eles, porque não é meu alvo aqui hoje. Só explicar que os dias de Noé, os dias da volta do Senhor, que esses dias da trombeta que nós estamos falando, essas trombetas, serão dias que os homens vão estar, como aqui, né? Comendo, bebendo, casados, dando casamento, e você vai destruir repentinamente com chuva. Aí continua, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Presta atenção. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, eu estou explicando que os dias, eu volto para o Apocalipse agora, esses dias das trombetas, esses dias só falando do Filho do Homem, são dias que serão dias semelhantes aos de Noé e de Ló. Noé, a destruição veio com chuva. Ló, a destruição veio com chuva de fogo. Então, o Senhor não pode destruir a terra com água a mais, porque o Senhor prometeu para Noé que não mais destruir a terra com água, nunca mais, só com fogo. Então, se vai ser com chuva, não pode ser chuva de água a mais, agora tem que ser chuva de pedra de fogo. Por isso que a primeira trombeta começa com a saraivada, uma chuva de pedra de fogo. Entenderam, irmão? Entenderam isso aqui? Então, Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta. Vou ler de novo, ó. Olha, ó a chuva. É igual fosse a chuva de Noé. Só que não é chuva de água. É chuva de pedra e fogo. Lá de Ló foi chuva de fogo, de enxofre. Aqui é chuva de pedra, semelhante à de Noé, porque não pode ser água mais, não pode ser água, porque não pode destruir a terra com água mais. É chuva também, mas não é só de água agora, não é de água, é de pedra de fogo. Ó, olha lá. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Saraiva é chuva de pedra e fogo.
de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimado. Queimou. Quando chega a pedra de fogo, cai queimando, as pedras de fogo vão caindo, vai queimando a terça parte de toda a relva de árvores. Primeira trombeta. Vamos lá, vamos para a segunda agora. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Olha como o Apocalipse fala, presta atenção. Olha a linguagem do Apocalipse. Vou ler para você de novo. Ó. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas. Não é uma montanha ardendo em chamas que caiu, uma montanha física pegando fogo, caiu do céu para a terra. Não, ele não está falando que é uma montanha que está caindo. Uma como semelhante, parece com uma grande montanha. O que está querendo dizer? Que vai cair uma bola tão grande de fogo que parece uma montanha tão grande que ela é. Não é uma montanha física, é como uma grande montanha, é uma bola imensa, monstruosa de fogo. Você olha assim, é tão grande que é do tamanho de uma montanha. É isso que ele está querendo dizer. Vai cair uma como grande montanha ardendo em chamas e foi atirado ao mar. Tá vendo? De novo, como fosse o fogão desse, parecia uma chuva de fogo agora. Ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a segunda trombeta vai destruir a terça parte do mar inteiro, com todas as suas vida marítima, animal marítimo, peixe, tudo, coral, tudo vai morrer, mas não todo o mar, só a terça parte do mar. E também a terça parte de todos os navios que tiver nesse setor que vai cair, vai ser destruído. Tá certo, irmão? Então, a segunda trombeta é a destruição de parte do mar com as embarcações. Então, recapitulando, a primeira trombeta é a destruição da terça parte das florestas e relvas. Segunda trombeta, a destruição da terça parte da vida marítima com as embarcações e navios. Certo? Tá vendo que não está pegando o homem diretamente? Diretamente não. Claro que o homem sofre tudo isso. Mas é indiretamente. Ataca alguma coisa e acaba ferindo o homem depois. Certo? Tá bom? Aí, se você olhar essa segunda trombeta, mas vamos para a terceira trombeta, tá? Vamos para o versículo 10, continuando. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Como tocha. Mas antes de eu ler, me perdoe, irmãos, eu esqueci uma coisa importante na segunda trombeta. Vamos voltar um pouquinho? Desculpe, tá? Vamos voltar para. Me perdoe, tá? Vamos voltar para a segunda trombeta. Preciso falar uma coisa importante. Vamos voltar para a segunda trombeta. A segunda trombeta fala assim, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Sangue. Então, parte do mar torna-se sangue. Na terceira trombeta, que eu vou fazer daqui a pouquinho, é os rios que tornam-se ruins, tornam-se amargos, né? Então, olha como é muito semelhante, tanto essa segunda trombeta da terceira é muito semelhante com outra praga do Egito. Que praga? Vamos ver lá? Isso que eu queria falar para os irmãos, que não podia deixar de falar. Vamos lá, volta para Êxodo, capítulo 7. Volta lá. Êxodo 7. Êxodo 7, quando fala da primeira praga, fala que as águas tornam-se em sangue. Lá na segunda trombeta fala que a terça parte do mar torna-se sangue. Sangue. E aqui, a primeira praga do Egito é tornar-se a água em sangue. Quer ver? Olha lá. Êxodo 7, capítulo 7, versículo 17. Fala assim: Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, só que são águas, aqui no caso são águas doces, né? E se tornarão em sangue, a água do rio Nilo, né? Que o rio Nilo é rio doce. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão:
toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, nessa segunda praga lá do Egito, as águas do rio Nilo, águas doces, tornam-se em sangue, e os peixes morrem. Agora, aqui no Apocalipse, o que equivale com essa praga é parte da segunda trombeta, a terceira, porque a segunda trombeta fala que quando cai essa bola de fogo no mar, a terça parte do mar torna-se sangue, mas é água salgada, é mar, água salgada. Quando chegar na terceira trombeta, nós vamos ler, vocês vão ver que é os rios, é água doce agora. O senhor vai tacar, vai tacar juízo sobre o mar, que é água salgada, e sobre a água doce. Ou seja, tudo é tipo de água vai sofrer. Na segunda trombeta é água salgada, na terceira é água doce. Só que na terceira trombeta, as águas doces não tornam-se sangue, tornam-se amargas. Vou explicar para os irmãos daqui a pouquinho. Mas na segunda trombeta, a água salgada torna-se sangue. Então, a mistura da segunda trombeta com a terceira trombeta é a primeira praga do Egito. Entenderam, irmãos? A primeira praga do Egito é rio, sangue. Aqui é mar, sangue e rio amargo. Tá bom? Vamos ver lá, ó. Vamos ler agora a terceira trombeta. Vamos para a terceira trombeta mesmo. Fala assim. O terceiro anjo, agora estou lendo Apocalipse 8, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela. Vai ser essa grande estrela aqui, irmãos. No original grego, a palavra estrela é aster, tá? A palavra para estrela é aster. Aster vem de asteroide. Então, quando eu falo uma estrela aqui, irmãos, eu acredito fielmente que não é uma estrela realmente, um planeta. Porque você sabe que estrela quer dizer todo planeta é uma estrela? Não. Uma estrela, literalmente, são aquelas que têm luz, como o Sol. O Sol é uma estrela. No nosso sistema solar, só o Sol que é uma estrela. Todos os planetas que circulam no sistema solar, como a Terra, por exemplo, são planetas, não são estrelas, tá? E o Sol é muito maior que a Terra. Muito maior mesmo, até pequenininho em relação ao Sol. Então, quando fala que uma estrela cai aqui na Terra, não pode ser uma estrela fisicamente, porque a estrela é maior do que a Terra. Se cai um Sol aqui na Terra, não destrói a Terra inteira, não sobra nada, porque é muito maior. Então, a palavra aqui no grego não é estrela. A palavra no grego é aster, a de asteroide. Então, eu creio que vai ser um grande asteroide, não, menor que a Terra, claro. Se fosse maior que a Terra, pegaria a Terra inteira, vai destruir só a terça parte da Terra. Mas esse asteroide vai vir do céu e vai pegar a terça parte dos rios. Água doce agora, quer ver? Vamos ler lá, ó. A terça parte dos rios e sobre a fonte das águas, uma grande estrela, é um grande asteroide, mas não maior que a Terra, né? Arderam como tocha. Aí Apocalipse explica, ó, o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. Se tornaram justamente no que o asteroide é. Porque o asteroide, quando cair, esse asteroide absinto cair, né, nas águas doces, a terça parte das águas doces, das fontes de águas doces, dos rios, vai saturar, vai encher essas águas do que o asteroide é, que é absinto. Então, todas as águas vão ficar cheias de absinto. Já explico. E muitos dos homens, todos os homens? Não. E muitos dos homens morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou seja, amargosas e venenosas. Se mata, não é só amargo na boca, não é só uma coisa que você bebe, incomoda a sua boca, não. Ai, que coisa amarga, cospe e tá tudo bem. Não, não é assim não. Quando colocar na boca para beber, vai morrer. Mas você veja que o dano não é no homem diretamente para matar eles, é nas águas doces. A consequência é matar muitos homens, indiretamente. Agora vamos explicar esse absinto. A palavra absinto, é importante nós entenderem isso, tá? A palavra absinto
É a mesma palavra lá no Velho Testamento para uma planta chamada alosna. Existia uma planta no Velho Testamento, essa planta, o nome dela é alosna. É a mesma coisa que absinto, tá? São sinônimos, tá? E essa planta alosna era uma planta muito amarga, extremamente amarga. Então, absinto quer dizer amargo. Por isso que as águas tornaram-se amargosas. Tá vendo no final do versículo 11? Fala que as águas tornaram-se amargosas. As águas tornaram-se como se fosse essa planta amargosa, a losna, que é o nome da planta, né? Ou absinto, tá? Agora, o absinto, o absinto não aparece, esse absinto não aparece aqui na Bíblia a primeira vez, aqui em Apocalipse, não. Ele aparece várias vezes no Velho Testamento, essa palavra absinto, tá? E toda vez que aparece a palavra absinto, é sinal de julgamento de Deus, por algum motivo grave. Vamos ver? Deixa o Apocalipse aberto aqui, vamos acompanhar, tá? Então, por exemplo, abre lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Deuteronômio 29, 18. Por favor, irmãos, permaneçam comigo, tá? Não me abandone. Eu sei que é muito forte tudo vai acontecer, mas esperamos não estar aqui para isso, quando isso acontecer, né? Vamos lá, Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 18. Olha o que fala lá. Lembra que eu falei para vocês que quando começar o sétimo selo, a era da graça terminou e o Senhor volta para o Velho Testamento, como ele agiu no Velho Testamento? Tá vendo? Por isso que aqui vai repetir coisas do Velho Testamento, vai repetindo assuntos do Velho Testamento, só que de forma muito mais grave, tá? Olha Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 18. Aqui fala lá, quer ver? Vou ler para vocês. Ó, aqui, Deuteronômio 29, 18, é quando Deus começa a julgar o povo dele por causa da idolatria. Olha o que ele fala. Vou ler para você, 29, 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses, a idolatria, aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós planta, raiz, que produza erva venenosa e amarga. Essa erva venenosa e amarga é a planta alosna, que é o absinto, tá? Vai ficar mais claro para você. Vamos lá. Aparece no Velho Testamento quando o Senhor quer julgar com calamidade e sofrimento o seu povo, tá? Por algo grave que o seu povo fez. Vamos lá para Jeremias. Vai lá para o livro de Jeremias, por exemplo. Vamos lá, Jeremias, capítulo 9, versículo 15. Olha o que fala lá. Jeremias 9, 15, capítulo 9, versículo 15 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto. Olha o absinto aí. E lhe darei a beber água venenosa. Tá vendo? Este povo é o povo de Israel, porque era o povo que estava, né, né, não obedecendo a Deus. Agora vamos para Jeremias 23, capítulo 23, versículo 15. O mesmo livro, Jeremias. 23, 15. Olha o que fala. Capítulo 23, versículo 15. Fala assim. Aqui eu estou julgando com os falsos profetas, tá? Mas vamos continuar. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Tá vendo? Quando você quer julgar os falsos profetas, o Senhor dava absinto. Olha Lamentações, que é o próximo livro. Depois de Jeremias tem o livro de Lamentações de Jeremias. Olha lá no capítulo 3, versículo 15. Fez que, capítulo 3, versículo 15, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, a amargura, fartou-me, encheu de água amargo, de amargura, e saciou-me, me deixou saciado de absinto. Tá vendo? Olha o versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Certo? Então veja como Deus, quando Deus quer tratar,
ele usa o absinto, que é amargoso e venenoso. Olha lá, última citação. Amós, livro de Amós, capítulo 5, versículo 7. Fala assim: Vós que converteis, olha o que eu falei da losna, quer ver? Da planta, ó. Está lá em Amós capítulo 5, versículo 7, ó. Vós que converteis o juízo em alosna. A losna é a planta que é o absinto. E deitais por toda a terra. Tá vendo? A losna é a planta que é a mesma coisa que a absinto e é amargosa e venenosa. Então, voltando agora para Apocalipse capítulo 8, versículo 11. A terceira trombeta é o Senhor vai jogar esse asteroide, essa estrela, esse asteroide que é cheio de absinto, tá? É o Senhor julgando, e o Senhor vai jogar em cima da terça parte das águas doces dos rios, e eles vão se tornar, essa terça parte das águas doces, em absinto, amargosos e venenosos, e muitos homens por beber essas águas morrerão. Certo? Então, essa é a terceira trombeta. Agora vamos para a quarta trombeta, que é a última do capítulo 8 aqui, tá? Aí nós vamos terminar. Vamos lá. A quarta trombeta. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles, do sol, da lua e das estrelas, não, a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte, tá vendo como é que a Bíblia é bem específica? A terça parte, não é tudo, não é a terça parte. Para que a terça parte deles não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, veja, na quarta trombeta, o que vai ser afetado? O Sol, a Lua e as estrelas, mas não todos eles, só a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Ou seja, quando fala terça parte do Sol, é só uma parte do Sol que vai ser afetada. Só a parte da Lua, só a parte das estrelas que não vai brilhar. Tá vendo? O Senhor não está atacando o homem aqui ainda. Está atacando primeiro a natureza. Na primeira trombeta ataca que a terça parte das florestas e plantas. Segunda trombeta, a terça parte do mar e embarcações. Terceira trombeta, a terça parte dos rios e das fontes de águas. Quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que essa parte do sol, da lua e das estrelas não brilhe. Então, quem tiver debaixo dessa terça parte do sol, da lua e das estrelas vai ficar em escuridão. Por que você não destrói, então, todo o sol? Por quê? Porque o Senhor tem a promessa, lembra? Eu li para vocês que o Senhor falou para Noé. Lembra? Que eu li para vocês lá de Gênesis capítulo 8. Vou ler de novo. Gênesis, quando terminou o dilúvio, Gênesis 8, 22. Vou ler para você de novo, ó. Olha como o Senhor é fiel à sua palavra. Tá vendo? O Senhor nunca deixa de cumprir a sua palavra. Nunca. Ó, Gênesis 8, 22. Falou não é assim, ó. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Se o Senhor não cumprir sua palavra, se essa terra inteira, o sol inteiro, a lua inteira, as estrelas inteiras, aí o mundo inteiro ficaria de escuridão para sempre. Aí como é que vai virar dia e noite? Aí como é que você vai cumprir a palavra que falou que enquanto durar a terra vai ter dia e noite? Então o Senhor preserva parte do sol, parte da lua, parte das estrelas para que haja dia. Mas a parte que foi afetada vai ficar de noite. Certo? Não é? E essa quarta trombeta lembra outra praga do Egito. Que praga que é? Vamos ler? Lá em Êxodo, capítulo 10, Êxodo 10, versículo 21, que é a nona praga. A nona praga que você jogou lá no Egito é as trevas, lembra? Quando você jogou trevas sobre o Egito, aí era tão densa as trevas que os egípcios não podiam nem ver a si próprios. Quer ver? Vamos ler lá? Gênesis, capítulo 10, versículo 21. Fala assim, então lembra para você, Êxodo 10, 21, capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, toda a terra do Egito estava em trevas, entre aspas. Sim e não. Tava toda todo o Egito estava em trevas, sim, mas os judeus tinham luz. Isso quer dizer que parte da terra do Egito tinha luz. Não foi toda a terra do Egito, certo? Foi só sobre os egípcios. É o mesmo princípio. O senhor está agindo aqui na quarta trombeta. Ele está voltando às atitudes do Velho Testamento. É o mesmo princípio. Na quarta trombeta, o Senhor destrói só a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E quem estiver debaixo dessa terça parte do sol, da lua e das estrelas, vai ficar em trevas. Mas toda a terra é o Egito na simbologia aqui, né? Toda a terra vai estar em trevas? Não. Parte vai estar em luz. Agora a terça parte vai estar debaixo de trevas. Entenderam, irmãos? Tá? Aí, vamos ler o último versículo, que é Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Fala assim: Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, dois pontos, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então aparece essa águia voando. Isso aqui eu vou falar na mensagem seguinte, tá? Vou explicar sobre essa águia aqui. Mas ela fala 3 ais, e ela fala assim: ai dos que moram na terra. Por que na terra? Porque agora as próximas três trombetas, já foram 4 aqui. Vamos recapitular. Primeira trombeta, dando sobre a terça parte das florestas e relvas, tudo que é verde. Segunda trombeta, dando sobre a terça parte das águas salgadas, do mar, tudo tanto que há de vida nessa terça parte do mar e as embarcações, navios. Terceira trombeta, dando sobre a terça parte das águas doces, rios e fontes de água. Quarta trombeta, dando sobre a terça parte do sol, lua e estrelas, tá? Já foram 4 trombetas aqui, agora faltam mais 3. São 7 trombetas. Aí essa águia fala, ai dos moradores da terra, porque agora vai vir as outras 3 trombetas. Por que ai dos moradores da terra? Porque as próximas 3 trombetas serão serão trombetas que vão atacar diretamente aos homens. Por isso que a águia fala, ai dos moradores da terra, os que moram na terra. Porque agora vai atacar direto neles. Agora já não é mais na terra em si, é nos que moram na terra. Agora é interessante, irmão, esse termo, irmão. Muito interessante. Olha como é que fala, ai dos que moram na terra. Presta atenção, irmãos. Olha como isso é precioso. Dos que moram na terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que ai daqueles que amam essa terra, que moram nessa terra, que se fixaram nessa terra, que têm raiz profunda nessa terra, porque eles moram, eles não são peregrinos, passageiros dessa terra, viajantes dessa terra. Eles moram, eles se fixaram nessa terra. Isso quer dizer que é ai daqueles que têm paixão por essa terra, diferente dos crentes. Nós, os filhos de Deus, a Bíblia nos ensina que nós não somos, nossa pátria não é essa terra. Nós não moramos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não devemos ter raízes profundas nessa terra. Nós viver nessa terra, nós, os crentes, temos que ser como de Abraão. Lembra que ele vivia de tenda? Ou seja, ele era nômade, ele não estava preso a terra nenhuma. Ele armava uma tenda aqui, depois desarmava, ia lá, armava uma tenda, depois desarmava. Entendeu? Ele era peregrino. O livro de Hebreus fala que nós somos cristãos, somos peregrinos nessa terra. Nós não temos moradas fixas nessa terra, nós não moramos nessa terra, não. Nós estamos nessa terra, mas não moramos nessa terra. Agora, assim deveria ser nós os crentes, mas se nós somos, mesmo crentes, mas somos aqueles que têm algo tão fixo para essa terra, se nós amamos tanto essa terra como os incrédulos amam, se nós somos como aqueles que realmente não temos viver de tenda, agimos como os incrédulos, estamos preocupados com essa terra, ligando para essa terra, amando essa terra, buscando essa terra, idolatrando essa terra, achando que essa terra é o melhor lugar do mundo, ai dos que moram na terra, vai cair sobre nós também. Se ficarmos, né? Entenderam, irmãos? O princípio, ai dos que moram, não é dos que habitam sobre a terra, os que moram.
Não é ai daqueles que vivem na terra, ai daqueles que moram. Aí vem uma pergunta, irmão. Hoje, vamos falar de hoje. Hoje, nós somos os que moram nessa terra ou nós somos os que andam por essa terra? Nós somos peregrinos nessa terra ou nós somos os que moram nessa terra? Aonde estão nossas raízes? Onde estão os nossos alicerces? Nessa terra ou nossa pátria celestial? Em Deus ou nessa terra? O Senhor diz: Vós não sois dessa terra, estão na terra, mas não são dessa terra. Irmãos, nós estamos realmente ou nós somos? O Senhor disse que nós não deveríamos ser, mas tantos crentes ainda amam essa terra, moram. Ai desses, ai, os que moram na terra. Agora, para mim, vem a parte mais rica dessa mensagem. Deixa para o final, para nós terminarmos. Vocês perceberam que essas trombetas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, vocês perceberam que fala que vai pegar somente a terça parte de cada coisa? Falei isso várias vezes, né? Mas vamos lá. Primeira trombeta, pegar a terça parte, estou repetindo, vai gravando, hein? A terça parte das florestas e relvas. A segunda trombeta, a terça parte da água salgada, do mar, com os seres marítimos, dessa terça parte, e as embarcações que estão nessa terça parte. A terceira trombeta vai pegar a terça parte dos rios de água doce, das fontes de água doce. A quarta trombeta vai pegar a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, vocês perceberam que essas trombetas pegam a terça parte? Agora, eu não sei se vocês perceberam que a Bíblia, o jeito que a Bíblia não fala que vai pegar. Olha a diferença, irmão, presta bem atenção. A Bíblia não fala que vai pegar um terço da terra. A Bíblia fala que vai pegar a terça parte. É diferente. Por exemplo, a primeira trombeta não fala que vai pegar um terço das florestas e da relva. Não, fala que vai pegar a terça parte das florestas e da relva. A segunda trombeta não fala que vai pegar um terço do mar. Fala que vai pegar a terça parte do mar. Não fala que vai pegar um terço das embarcações. Fala que vai pegar a terça parte das embarcações. A terceira trombeta não fala que vai pegar um terço dos rios, das fontes de águas doces. Não. Fala que vai pegar a terça parte dos rios da fonte de águas doces. E a quarta trombeta não fala que vai pegar um terço do sol, das estrelas e da lua. E da lua. Não. Fala que vai pegar a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Ah, irmão Gustavo, qual a diferença? Qual a diferença? É que, como a Bíblia fala a terça parte, quer dizer que é uma parte específica só que vai ser afetada. Quando a Bíblia usa a palavra a terça parte, a é um artigo definido. Não é um artigo indefinido como um terço. Se fosse um é artigo indefinido. Então, quando fala um terço, quer dizer que pode pegar, por exemplo, um terço das florestas, se fosse assim, pode pegar a terra inteira, mas juntando toda a parte das florestas da terra inteira que foi estragada, vai dar um terço das florestas da terra. Aí quer dizer isso. Aí pode pegar a floresta no Brasil, nos Estados Unidos, lá na África, na Ásia, na Oceania, mas aí não pegou todas as florestas, pegou só um terço de cada floresta, das florestas da terra. Aí juntando tudo que foi destruído é um terço das florestas da terra inteira. Isso quer dizer um terço. Não é específico, é um terço. Mas a Bíblia fala a terça parte. Então, a é definido. É artigo definido. A terça parte, ou seja, é uma parte específica. Isso quer dizer que não vai ser a terça parte das florestas do mundo inteiro, não. É uma parte específica da terra que vai ser afetada. Qual é ela, irmão Gustavo? Nós não sabemos. Mas certamente vai ser a parte mais maligna da terra. Isso quer dizer que o resto da terra não vai ser afetado, as florestas. Ou seja, vou dar uma ilustração. Eu estou só inventando, tá, irmão? Inventando como exemplo, tá? Pode ser que o senhor pega a terça parte da terra que envolva a parte mais maligna dessa terra, que é a região 1040, onde tem a mais incrédulos. Ou seja, a parte da Ásia pegando a Europa e pegando a África.
onde tem mais pessoas que odeiam a Deus, que são contra Cristo. E o resto, toda a terra é preservada, as florestas. Eu estou dando um exemplo, não sei se é isso. Eu sei que vai ser uma área específica, não sei qual ela é. E sei com certeza que essa área específica é a área mais maligna. Agora, qual é? Nós não sabemos, mas se os que estiverem fora dessa área é preservado. Assim com todas as outras trombetas. Quando fala do mar, vai pegar o mar inteiro, um terço, todo o mar da terra? Não, vai pegar só a terça parte do mar, essa terça parte específica do mar do mundo. É uma terça parte, é a terça parte específica. A mesma parte vai pegar as florestas, vai pegar o mar também. E o resto do mar, todo mundo é preservado. Então o mundo inteiro vai olhar para a região específica da Terra que vai estar sendo bem agredida com as florestas, o mar, entendeu? Os rios, aquela parte, e o sol e a lua e as estrelas que iluminam aquela parte da Terra. Somente aquela terça parte vai ficar em escuridão. Toda a Terra inteira vai ficar normal. O resto, o sol vai pegar e iluminar a Terra inteira. O resto da lua vai ficar iluminando toda a resta da Terra que ficar. E o resto das estrelas vai iluminar todo o resto da Terra que ficar. Só aquela específica terça parte muito maligna que vai ser afetada. Isso não é muito, muito tremendo? Alguém poderia dizer assim, mas irmão Gustavo, em Apocalipse, sempre quando fala dessas medidas, usa partes específicas. É verdade. Por exemplo, se você pegar o Apocalipse capítulo 6, versículo 8, quando fala lá que as pragas pega a quarta parte, olha o que eu falo lá, quer ver? Ó? Apocalipse 6, 8, fala assim, do cavalo amarelo, ó, pardo. E Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, esse sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte. Não fala sobre um quarto da terra, fala sobre a quarta parte. Ah, então quer dizer que aqui também é específico? De certa forma, sim. Ah, irmão Gustavo, mas assim, a pandemia pegou a terra inteira. Pegou. Mas, se você olhar, a pandemia pegou. Que pan, quer dizer, já, pandemia quer dizer que pega uma pandemia que pegou a terra inteira. Sim. Mas, se você olhar, houve umas partes que foram mais agredidas da terra, da pandemia. De certa forma, nós cremos, claro, irmãos, isso é o que nós cremos, ninguém está sendo dogmático aqui, mas nós cremos realmente, quando falar terça parte, isso quer dizer que vai ser algo muito setorial. Só aquele setor em si. E isso condiz com o Velho Testamento também. Vocês querem ver? Como não é invenção, nós não estamos inventando nada. A Bíblia explica a Bíblia. Quer ver? Vamos lá para. Olha que rico isso. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel. É o último versículo que eu vou ler para os irmãos. Ezequiel. Vê lá. Ezequiel 32. Olha como isso é riquíssimo, irmão. É tremendo. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Como a Bíblia é tremenda, né? Ezequiel 32, versículos 7 e 8. Isso aqui, Ezequiel 32, é um julgamento que Deus está falando sobre o Egito. Sobre o Egito. Se você ler o subtítulo da sua Bíblia, aí, não sei como é que está a sua Bíblia, pode ser diferente da minha, o subtítulo, né? A minha está escrito assim: Lamentação contra o Faraó, rei do Egito. Tá? Mas, se você ler o contexto de Ezequiel 32, é sobre o Egito. Está falando de um país específico. O Egito. Não está falando de todos os países, está falando do Egito. Aí, olha o que fala no versículo 7 e 8. Olha que interessante. Fala assim. Aí Deus falando, né? Quando eu, falando para o Faraó, né? Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Tá vendo? É igual a quarta trombeta. Pega o sol, as estrelas e a lua. Igualzinho a quarta trombeta. Só que vai pegar todo o sol, todas as estrelas, toda a lua? Não. Olha que interessante. Olha o versículo seguinte. Por tua causa, versículo 8, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do sol, do céu, e trarei trevas, presta atenção, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Ou seja, as trevas vai pegar só no país do faraó. As trevas não vai pegar na terra inteira, não. O Senhor vai cobrir o céu, vai cobrir o sol, a lua, as estrelas,
vai vestir, versículo 8, vai vestir de preto os brilhantes luminares do sol, do céu, mas não vai pegar a terra inteira, não. Vai ser um lugar específico para fazer isso. Aí ele fala, ó, e trarei trevas sobre toda a terra. Não, sobre o teu país, Egito, diz o Senhor Deus. O irmão Gustavo, mas isso é algo milagroso, extraordinário. Como é que Deus você vai fazer algo só em um lugar específico? Sim, é milagroso mesmo, irmão. Irmão, tudo que vai acontecer em Apocalipse, daqui para frente, do sétimo ser em diante, é tudo milagroso, irmão. É tudo milagre mesmo. Assim como, por comparação, nós lemos, as pragas do Egito eram milagres. Como é que o senhor manda coisas milagrosas? Todas as pragas eram milagres. É chuva de pedra, é rã, é mosca, é úlcera. Isso é milagroso, não é algo assim que acontece naturalmente, é extraordinário. E ainda só fazia isso cair sobre os egípcios e poupava o seu povo. Isso é milagroso mesmo. Aqui também é milagroso. Vai fazer as trevas caírem só sobre o país do Egito. Todos os países em volta do Egito têm luz. Mas sobre o Egito, só vai jogar trevas sobre o teu país, só sobre o teu. Por quê? Porque o Egito é maligno demais. E é o que vai acontecer no Apocalipse também. O Senhor não vai pegar essas quatro trombetas, não vai pegar a terra inteira, não. Vai pegar só a terça parte específica. A terça parte, uma parte específica da terra. Mas como vai fazer isso, irmão? Isso é muito milagre. É sim, mas é assim que nosso Deus vai fazer. Amém? Jesus é o Senhor. Para por aqui.